Você já se perguntou por que será que alguns livros eles têm a capacidade de fazer com que a gente mude a nossa visão sobre a nossa vida, sobre como nós vivemos, sobre como nós pensamos e sobre como nós nos relacionamos com as pessoas? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar a lista de livros que eu li em 2024 e que podem servir de inspiração para você e podem também transformar a sua vida. Eu agrupei aqui os livros por temas e eu vou começar o primeiro bloco que traz o tema sobre desenvolvimento pessoal e propósito. E o primeiro livro desse bloco que eu quero falar é esse livro aqui, O Velho e o Menino. Esse livro é um livro lindo, é um livro que deixa o nosso coração quentinho, porque ele traz uma fábula com uma conversa entre um menino que era muito curioso e um velho que é muito sábio. E durante o diálogo dos dois, a gente vai descobrindo muitas lições que nós podemos aplicar na nossa vida. São lições preciosas sobre autoconhecimento, sobre propósito, e o livro traz uma mensagem que é para a gente refletir sobre realmente o que importa na nossa vida, o que tem de fato mais importância dentro do nosso contexto de vida. Então, esse livro aqui é um livro maravilhoso, ele é um livro bem curtinho, bem fininho para ler, é uma leitura super rápida de ser feita, mas ele tem uma profunda reflexão para a nossa vida. O segundo livro é esse livro aqui, Cartas para Louise, que é um livro da Louise Hay. Eu gosto muito do trabalho da Louise e eu gosto muito dos livros dela e acompanho o canal. Ela é uma autora que já morreu, mas ela deixou um legado de conteúdos muito bons. E nesse livro ela traz, é uma coletânea na verdade de várias cartas que foram escritas para ela, de pessoas comuns a respeito de vida pessoal, relacionamento, trabalho, e ela responde aqui no livro todas essas cartas. E em todas as cartas, a Louise emprega muito os conceitos que ela sempre defendeu ao longo da vida dela, que é sobre cura emocional, sobre o poder do pensamento positivo, sobre como nós podemos abordar a autoestima na nossa vida. Então, na verdade, esse livro aqui ele é praticamente um manual de autoconhecimento em forma de correspondências. Então, também recomendo, ele é um livro super bacana. Esse livro aqui, Palavras Mágicas, ele é o último livro que eu li em 2024 e ele traz uma série de ensinamentos sobre como nós podemos aplicar as palavras certas dentro do conceito certo para que a gente possa ser mais persuasivo na nossa comunicação. Então, o autor aqui ele traz vários estudos, inclusive, que eles fizeram para poder fundamentar o que eles defendem aqui, o que ele defende aqui no livro. Então, ele é um livro que ajuda muito na nossa comunicação e melhora a nossa comunicação, na verdade, no sentido de nós sermos mais claros quando nós estamos nos comunicando, nós estamos vendendo uma ideia e quando nós queremos ser mais persuasivos também na nossa comunicação. E o último livro dessa parte é esse livro aqui, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Esse livro eu demorei bastante tempo para ler, mas ele foi uma surpresa muito, muito positiva para mim, porque nesse livro o autor ele traz um ensinamento para a gente relacionado à questão de como nós podemos conhecer os nossos atributos que vão fazer com que nós possamos estar no trabalho certo, sendo a pessoa que nós somos. Então, o que acontece? Nesse livro, ele fala sobre a gente se conhecer melhor, conhecer as nossas motivações, conhecer a nossa personalidade, conhecer os nossos talentos, conhecer o que nos limita também e usar todos esses recursos para que a gente consiga desempenhar o nosso trabalho da maneira correta e dentro daquilo que é mais coerente com a nossa personalidade. Porque ele fala que quando nós estamos no lugar errado ou na profissão errada, a gente faz muito esforço para poder realizar o nosso trabalho. E quando nós estamos no lugar certo, ele chama de lugar certo, nós estarmos trabalhando com aquilo que tem mais a ver com a nossa personalidade. Então, nesse livro aqui é uma grande descoberta para quem quer se conhecer e saber se de fato está executando um trabalho que tem a ver diretamente com a sua personalidade. Então, também recomendo muito a leitura desse livro. E o próximo bloco que eu quero trazer aqui para vocês é mais voltado à parte de negócios, carreira e também a questão de liderança. E o primeiro livro que eu quero trazer é esse aqui, Os Códigos do Milhão, do Pablo Marçal.
que esse livro não me surpreendeu muito. Eu acho que eu criei uma expectativa maior sobre ler esse livro, porque ele é um livro que é bastante falado, né? Mas basicamente, o que o Pablo traz aqui? Ele fala sobre como nós podemos reprogramar a nossa mente para atrair mais riqueza e para sermos pessoas mais abundantes financeiramente. Então ele mistura um pouco aqui de neurociência, espiritualidade, a parte de negócios, a parte mais prática de negócios, para fazer com que o livro tenha uma abordagem prática de como nós podemos destravar crenças limitantes que nós temos em relação a dinheiro, riqueza e tudo mais, para que a gente possa atrair mais abundância para a nossa vida. Então, esse aqui, primeiro livro desse bloco. O segundo livro é esse daqui, Neurociência para Líderes. Esse livro ele é maravilhoso, ele é um livro bem denso para ler, tem que ser uma leitura realmente uma leitura bem concentrada, mas ele traz uma abordagem muito bacana sobre neurociência relacionada à liderança. E eu, nesses últimos tempos, eu tenho lido muito sobre neurociência e como aplicar, né, esses conhecimentos na nossa vida como um todo e também na profissão. Então esse livro, ele mostra como que os líderes podem usar a neurociência, aplicar a neurociência e usar o poder da mente para fazer com que eles tomem melhores decisões, para motivar melhor as equipes e criar, de fato, ambientes mais produtivos no trabalho. Então, assim, para quem trabalha com liderança, para quem tem empresa, para quem é líder ou gestor, esse livro aqui é fundamental. Porque através dele a gente consegue aprender como liderar com mais empatia e ser mais eficiente na nossa liderança. Então, um livro maravilhoso. O próximo livro que eu quero trazer aqui, ele é esse livro aqui, chama Impacto Positivo. Ele também é uma leitura bem densa, então também não é aquela leitura que você vai fazendo e ela vai fluindo naturalmente. Ele é um livro que tem que ler prestando bastante atenção e tudo mais. Ele é um livro bem extenso, mas ele traz aqui alguns ensinamentos bem importantes sobre a questão de que as empresas que elas priorizam a sustentabilidade e priorizam o bem-estar das pessoas e do ambiente e também do meio ambiente, elas prosperam muito mais. Esse livro ele foi escrito por um CEO da Unilever e ele conta sobre todas as práticas que a Unilever fazia, né, ou faz, para conseguir fazer isso, ter esse impacto positivo no meio ambiente e nas relações com as pessoas. E ele traz aqui vários dados financeiros, inclusive, de como que isso melhorou, inclusive, o valor das ações da companhia e o valor percebido pela companhia. E ele traz alguns exemplos bem legais sobre ações que eles fizeram, que fizeram com que a marca, mesmo quando ela passou por algumas dificuldades com alguns produtos, como que as pessoas mesmo assim não deixaram de comprar os produtos da Unilever e se tornaram defensores da marca justamente por conta de que eles tinham essas preocupações com o meio ambiente, com o ambiente e com as pessoas. Então, esse livro é bacana para quem tem empresa também, para aplicar. É claro que aqui a gente está falando de uma grande empresa, mas tem algumas ações aqui simples que eles faziam e que podem ser aplicadas por qualquer empresa. E por último, nesse bloco, eu trago esse livro aqui, que é um livro que inclusive a gente ganhou na escola do meu filho. Ele é um livro do Augusto Cury, que é um autor que eu gosto muito, e ele se chama Inteligência Socioemocional. E ele é um livro que fala sobre algumas ferramentas práticas que pais e professores podem usar para desenvolver nos jovens, nos filhos, né, a autoconfiança, a resiliência e a empatia. Então, o livro ele explora bastante a questão da inteligência emocional e como que a gente pode cultivar a inteligência emocional desde cedo com os nossos filhos lá quando eles são pequenininhos ainda. Então, é um livro super bacana também para nós que somos pais, né? E eventualmente para quem é professor também, para aprender com o Augusto como aplicar essas técnicas de uma forma simples. E o próximo bloco eu vou trazer 3 livros que são, digamos assim, livros um pouco mais técnicos, que são mais profundos, mas que eles têm bastante significado para mim, vocês vão entender por quê. E o primeiro livro é esse daqui, ele chama Anticâncer. E quando eu vi ele na livraria, eu bati o olho na capa desse livro e já me conectei com ele, e não é por causa dos olhos azuis do autor, olha só. Não é por causa disso, é porque o livro chama Anticâncer.
não sei se você sabe, mas eu tive um câncer, né? Fui diagnosticada com câncer em 2019, então esse assunto passou a ser um assunto que me atrai bastante. E no livro, ele conta a história dele, né? Ele é um médico, um neurocientista, um médico que já estudava as questões da mente e dos pacientes como é que era o comportamento da mente em pacientes que tinham doenças, e ele descobriu, por acaso, sendo voluntário num exame de mapeamento da mente, ele descobriu que ele tinha um tumor cerebral. E a partir de então, o livro começa a desenrolar toda a história dele em relação à busca pela cura desse tumor que ele descobriu. Ele era muito jovem, tinha mais ou menos 30 e poucos anos, e ele conta então toda a trajetória que ele fez e tudo que ele mudou na vida dele para que ele não ficasse mais doente e para que ele conseguisse realmente curar essa doença, né, esse tumor. E ele basicamente sustenta o livro aqui, a teoria dele, em cima de 3 pilares, que são justamente os 3 pilares do anticâncer, né? Então, para quem não quer ter câncer, ele traz aqui esses 3 pilares, que são a qualidade na alimentação, atividade física frequente e o controle emocional. Então, ele fala muito sobre esses 3 pilares e ele traz uma série de exemplos aqui, tudo que ele fez e o que ele recomenda que a gente faça em relação à nossa alimentação, o que comer, o que não comer, sobre atividade física, que tipo de atividade física é mais adequada em cada momento da nossa vida e por quê, e também a parte de controle emocional. Então ele fala muito sobre o estresse e tudo mais, isso que hoje nós estamos vivendo muito, né? Ele fala muito sobre isso e como que a gente pode aplicar técnicas e até como que ele aplicou essas técnicas e como que amigos dele aplicam essas técnicas que também passaram pelo mesmo processo de câncer, como que eles aplicaram e foram bem-sucedidos na cura dessa doença. O próximo livro é esse livro aqui, que fala sobre Gebeli em Busca da Memória. Ele é um livro que fala sobre o Alzheimer, e nesse livro o autor ele também conta a história, né, em relação a como que funciona o nosso cérebro e como que as memórias são formadas, como é que nós resgatamos e como é que nós guardamos essas memórias. Então, nesse livro, o autor ele acaba combinando neurociência com as histórias pessoais que ele viveu, né, porque ele traz aqui a história dele e o que ele viveu em relação à doença, né, ao Alzheimer. E ele traz muitas pesquisas também que já foram realizadas e que trazem muitos insumos para que a gente possa aplicar muitos elementos no nosso dia a dia para que a gente previna também essa doença. Então ele traz todas essas informações de uma forma muito acessível, de uma forma muito tranquila de ler, embora ele seja um livro mais técnico, mas ele tem uma leitura muito fluida, porque ele não fica no campo técnico, né, dessas questões todas, da mente, da doença em si, mas ele traz numa linguagem muito, muito fluida e é muito fácil de ler o livro. Então, para quem se interessa sobre esse assunto, eu acredito que todos nós deveríamos começar a ler sobre isso, porque a gente tem a oportunidade de se preparar e se precaver, né? Porque hoje nós estamos tendo aí uma gama de doenças, de demências, né? E a gente tem como se prevenir disso com os elementos corretos. Então, esse livro aqui também traz muitos ensinamentos em relação a isso. E o último livro desse bloco é esse livro aqui, A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro, soube dele através de um vídeo que eu vi e eu logo fui comprar o livro, porque aqui em casa nós somos muito defensores da não utilização de telas para o nosso filho, né, para o meu filho. E esse livro, o autor ele é um autor francês e ele compilou 1000 estudos que foram feitos ao redor do mundo por profissionais diferentes, em culturas diferentes. Então ele reuniu esses estudos e ele fala sobre todos esses estudos aqui no livro e ele vai trazendo sobre o impacto que as crianças estão tendo quando adultos, né, em relação ao uso excessivo de telas. Então, assim, ele traz o que os médicos aconselham, né, sobre o uso das telas em diferentes idades, desde crianças, né, bebezinhos, muito pequenos, até a vida adulta. E ele vai trazendo, então, esses elementos ao longo do crescimento de uma criança, e ele vai trazendo sobre justamente o que isso tem causado nas pessoas, né? Então, eles estão descobrindo aí nos estudos que as crianças estão desenvolvendo doenças, estão desenvolvendo alguns comportamentos que não são bacanas, justamente por conta do uso excessivo de telas.
Então, esse livro aqui, ele é um livro que mexeu bastante comigo, porque quem tem filho sabe, né, o quanto é difícil a gente manter as crianças longe das telas, mas a gente precisa fazer um esforço realmente para que eles não sejam atingidos aí por todos esses problemas que estão acontecendo, né? Então, ele aconselha aqui, inclusive, quanto tempo de tela em cada fase da criança ela pode usar. Então é bem bacana porque a gente precisa olhar para isso, né? Hoje a tecnologia está aí, está disponível, mas a gente precisa tomar cuidado em relação a como nós estamos fazendo uso da tecnologia. E para finalizar, para sair um pouco aqui, vocês perceberam que eu leio muitos livros bem relacionados à parte mais técnica, né? Digamos assim, livros mais técnicos. Então, para a gente sair um pouco desse universo e a gente mergulhar numa história que é muito inspiradora e que tocou meu coração. Ele é um livro que eu ganhei da minha irmã e ele é um livro lindo, uma história linda. Realmente eu gostei muito de ter lido esse livro, que é esse aqui. O livro chama Cora, do meu coração. Ele tem uma história que mistura amor, mistura drama, mistura superação. E a protagonista do livro, que é a Cora, ela enfrenta muitos desafios pessoais e profissionais, né? E a narrativa do livro, ele vai mostrando como que ela se redescobre ao longo dessa história. Então ele é um livro bem assim envolvente, ele é um livro cheio de emoções e de reflexões também sobre a força feminina, né? Sobre a superação que uma mulher tem ao longo da sua história. Então ele também é um livro super, super legal para ler. Então, essa daqui é a minha lista de livros lidos em 2024 e eu quero saber de você agora se você já leu algum desses livros que eu trouxe aqui. Me conta aqui nos comentários qual foi o livro que você leu e qual é a sua perspectiva sobre o livro. Eu compartilhei aqui a minha, mas eu gostaria de saber de você também quais desses livros ou qual livro você leu e o que você achou do livro. Espero que você tenha gostado da minha lista de livros, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!